Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPcast. Cara, e hoje, coisa fina, vamos ter aqui um frente a frente, ping-pong, bate-bola, coisa boa demais, com um dos meninos aqui de Maringá, que, velho, eu me sinto muito honrado de me considerar amigo dele. Ele é, mano, músico, ele é teólogo, ele é ministro de louvor, ele, cara, já foi pastor de igreja, ele cuida de uma galera, ele discipula uma galera. Cara, pensa num moleque, assim, highline, tá? Highline, Corretor moleque, de seguros. corretor de seguros, que mais? Formado em direito, né? Cara, o moleque tem tudo. Você coloca assim, Google, pesquisar, o Wikipedia dele dá 8 páginas, tá? Não carrega, só no Wi-Fi. Então, mano, eu queria que você se apresentasse. Galete, por favor, se apresenta. Valeu, meu querido. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Cara, eu sou metade, menos da metade de tudo isso que você falou. De verdade mesmo. Mas obrigado pelo menino também, tá? Vai chegando perto, tô perto dos 40 anos, tá? Caraca. Eu não posso revelar aqui a minha idade, mas tudo bem. Eu tô na metade. Tá na metade, tá bom. A gente se encontra lá. A minha profissão hoje, eu sou corretor de seguros, eu sou empresário na área de seguros, eu tenho uma corretora, né? Mas eu já vivi a experiência de ser um pastor, né? De jovens, de adolescentes, um pastor auxiliar em outra comunidade que eu estive servindo. E eu vim de um lar cristão, né? Os meus pais são pastores. Filho de crente, crentinho é, né? Crentinho é. Mas eu não era fácil, não, né? Hoje ainda continua não sendo tão fácil, né? Mas eu tenho uma esposa que me coloca no lugar, né? E então... Entendo você. Isso. E quem me conhece te entende também por me conhecer. É, tipo isso. E os meus pais, quando eu nasci, os meus pais eram pastores e missionários. A gente viveu fora do Brasil, lá em Portugal, fazendo missões. Ah, não sabia disso. Não sabia disso, tá vendo? A gente já se conhece há um tempo, né? Já fui no seu gabinete, já conversamos, oramos junto, rimos, né? Trocamos livros, já tomamos vários cafés. Isso, não sabia disso. Então, os meus pais, eles foram missionários em Portugal e eu participei junto com eles, junto com a minha irmã. Fui com 5 anos, voltei perto dos 10, quase com 10 anos, né? Legal. Me lembro de muita coisa, tenho uma memória fotográfica, então tenho um carinho muito especial por isso. Então, eu carrego muita coisa boa da minha família, dos meus pais. Você fez bastante viagem missionária também, depois de mais velho, né? Com palhaços e etc. Assim, né? Isso. Outra coisa que eu, apesar que ultimamente não estou exercendo, mas é o clown, né? O palhaço. Tá vendo, Xande? Tô puxando a orelha dele aqui, tá? Toma, vai voltar. É isso aí, eu fui batizado pelo Alexandre Penha no clown, né? E o meu nome artístico de clown é Chantruman, né? Ele que batizou Chantruman. E ele já levou para umas boas, já participei, já estive junto com ele viajando. Nós fomos para a Rússia, para a Ásia Central, por lá a gente passou pelo Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, né? E lá a gente... Essas viagens todas foram lá com o Edson também? Junto com o Edson Teixeira, né? Legal. E a gente foi com um grupo e junto com esse grupo a gente fazia... Eu falo que o menino é completo, ninguém acredita, tá? Ninguém acredita. O moleque é corretor de seguro, formado em teologia e missionário. Pô, quer mais o quê? Isso. Quer mais o quê? E casado nas horas vagas, né, Gabi? Tá? Casado. Vou puxar a orelha dele aqui também, tá? Casado nas horas vagas. Alex, mas vamos lá. O quanto... você já viveu muito essa questão pastoral tal, e eclesiástica. O quanto teologia influencia a vida no dia a dia? Olha, a teologia está em tudo, né? Se um pai com uma criança sentado para conversar num café da manhã, uma criança pode perguntar, quem que é o papai do céu?
né? Já começa a reflexão Já teológica. começa uma reflexão teológica. Então, a teologia, ela está intrínseca no ser humano porque somos seres espirituais. Tá. Então, por sermos seres espirituais, a teologia faz parte da nossa vida, né? Uhum. Até mesmo quem... E como é que a teologia faz parte da vida de um corretor de seguros? Na vida de um... Aí eu quero ver. Porque a gente, às vezes, e eu acho muito legal, quando a gente vai conversar de alguns temas, a nossa tendência sempre é evadir. Sabe? E contar coisas que são exemplos que ficam claros, como esse da criança que você deu, mas ao mesmo tempo são exemplos que não são nossos. E eu queria que hoje falar, poxa, do Alexandre. O Alexandre é talentoso, músico, etc. Eu queria que o Alexandre expusesse aqui onde a teologia dele aparece no dia a dia dele. No dia que eu estiver me sentindo um pouco mal, assim, pra baixo, eu vou ligar pra você pra falar. Por favor. Cara, olha só. Eu posso dar um exemplo, né? Eu tenho um exemplo, aconteceu um sinistro. Para quem não sabe, sinistro é quando acontece uma batida de um carro, né? Uma colisão. Uhum. E foi exatamente com uma pessoa, com uma senhora que é viúva, e ela mora em Maringá, e ela não tem nenhuma família, né, presente aqui em Maringá, mora fora de Maringá, e eu já conheço ela há muito tempo. Então, quando aconteceu esse sinistro, ela me ligou e eu tive que dar todo o suporte, além do normal que muitas vezes a gente dá em relação com o seguro. Então, eu tive que estar acalmando ela, conversando. Ela é cristã também. Sim. E nessa relação de estar conversando, de estar junto com ela e tudo mais, ela virou para mim e falou assim, olha, ainda bem que eu tenho você. Ela falou, ainda bem que Deus colocou você na minha vida. Porque o bem material, o carro, eu sei que a oficina vai resolver, o seguro vai resolver, só que a forma que eu estava, o jeito que você me acalmou, olha, você foi um pastor na minha vida. Né? E eu escutei aquilo, ela ela me conhece há muito tempo, mas eu nunca contei da minha história para ela assim, né, em detalhes. Quando ela falou assim, você me pastoreou, né? Ela sabe que eu sou cristão, conhece, né, minha família, os meus pais. Você me pastoreou. Aí eu pensei, nossa, eu fazendo aquilo que é normal de um corretor de seguros, mas mesmo fazendo aquilo que é de praxe, normal de um corretor de seguros, quando a gente tem uma essência do evangelho, da espiritualidade, de Cristo em nossas vidas, aí a gente tem a teologia vivendo em nós, habitando em nós, na nossa prática, às vezes no individual, com as nossas disciplinas espirituais, no nosso dia a dia, aquilo vai transbordar para a vida das outras pessoas, sem a gente ter a intenção, muitas vezes, porque eu não tive uma intenção. E por que a galera, então, quando a gente fala de teologia, a gente às vezes conversa de teologia, não sei o que, eu tô lendo um cara legal, tal, eu gosto muito de ler teólogos também, e tipo, eu tô lendo um livro legal, a galera meio que torce o nariz. Qual que é o preconceito que você enxerga assim, por que a galera torce o nariz com teologia, ou torce o nariz com algum assunto um pouco mais técnico, assim, a respeito de Bíblia, de Deus, ou de filosofias que são influências e influenciadas pelo cristianismo? Eu acredito que tem uma grande tendência do ser humano, quando ele não consegue explicar algo, ele demoniza. Tá? Então, quando a pessoa não consegue explicar alguma coisa, ou conversar, ou dialogar, ela vai demonizar. Mais, eu acho que a gente fortalece o demônio, porque a gente não conhece a fraqueza, o quão fraco ele é, né? Exatamente. O quão pequeno ele é. Mas... Então, a gente torce o nariz e faz muito mais do que torcer o nariz. Então, tá engrandecendo, muitas vezes até pode ser até as forças malignas, né? Então, demoniza aquilo que não quer explicar e nem quer se debruçar para procurar compreender. Também pode ser uma falta de humildade para quebrar barreiras, né, e obstáculos que a própria pessoa construiu, né, exatamente, né, com a religiosidade, né, com o tradicionalismo muito enraizado, né, vamos dizer. Você acha que eu sempre falei assim de teologia, eu acho que a teologia é um negócio muito legal, porque ela bate na gente, porque expõe pra gente assim, poxa, você não sabe tudo que você sabe, que ela sempre dá um negocinho assim, e ao mesmo tempo ela incomoda a gente, porque ela vem pra gente falar assim, tem coisa que você achava que era desse jeito e você tá errado. Aí você fica com raiva, que você fala, cara, aprendi a vida inteira. Eu fiz a vida inteira um negócio completamente errado. E veio, algum cara me ensinou. Você teve experiências assim que você podia contar pra gente? Tipo, lendo teologia, meu coração aqueceu com isso aqui e eu percebi que Deus é muito mais amoroso, bondoso, cuidadoso e próximo de mim. E alguma coisa falou assim, cara, eu tinha um rito pessoal
que a teologia quebrou e ao mesmo tempo isso, na verdade, eu fiquei com raiva no primeiro momento e tal, e senti um pouquinho mais? Olha, sim, com certeza, né? Como eu disse, eu vim de um lar cristão, meus pais sendo pastores e vindo de uma corrente assim pentecostal e neopentecostal, né? Que hoje eu carrego ainda muitas características, né? Eu não jogo fora. Você mesmo... roda no manto, eu transforma dente de ouro. Eu posso falar assim que eu sigo hoje uma linha reformada, sim, teologicamente eu sou reformado, porém com características pentecostais, lógico, o meu jeito, a minha forma. Do ponto de vista mais carismático. Você é mais carismático, exato, exato. O ponto de vista de proclamação é mais dogmático dentro da reformada. Pode-se dizer que eu sou um pentecostal reformado. Se existe isso, entendeu? Entendi. O Hernandes Dias Lopes fala um pouco sobre isso, né? Tem um livro agora, cara, que é o Pentecostal Reformado. Tem esse nome aí, que é do Walter McAllister. McAllister, conheço. E tem esse título. Bispo, né? Ele e aí os caras me deram esse e falaram assim: é você, Mateus. Eu não entendi. Eu li um livro dele sobre neopentecostalismo, McAllister. Eu conheço, muito bom. Então, e teve sim, Mateus. Então, como eu cresci, né, nesse meio, então eu fui absorvendo, e a gente vai absorvendo, né, independente do meio, e aí muitas vezes a gente não questiona, e vai repetindo, vira uma repetição, né? Vira um catecismo, vamos assim dizer, catequizado, né? Entendi. Né? Comportamento frio, assim. Salvo engano, né, a palavra catequese é eco, né? Repetição. Então, ser catequizado não é só num ambiente católico, mas qualquer ambiente, fica fazendo eco de uma coisa que não é uma experiência sua. Exatamente. Então, por muito tempo, eu fazia eco, né, daquilo que eu aprendia com os meus pais. Muita coisa boa. Eu sou muito grato pela educação cristã que eu recebi deles. Se eu sou o que eu sou hoje, eu sou grato a isso. Só que eu precisava viver a minha experiência de fé, a minha individualidade, né? Então, no meio desse eco, eu lembro uma vez, o meu pai pastoreava uma igreja, um dia eu estava ouvindo a pregação, e minha mãe do lado, e eu peguei e eu lendo lá um versículo e tal, e teve, acho que um momento de apelo, e eu falei assim, mamãe, eu falei, a gente não escolhe Deus. Aqui tá falando ele que nos escolheu. Olha só, eu perguntei. Aí o cara plantou a semente do caos da família, tá? Na família, só assim, isso. Eu não aceito Jesus, ele me aceita, né, mãe? Aí minha mãe deu o bug, não, mãe, fica quieto, vai lá, tal, deu a famosa desbaratinada, né? Enfim. Então ali eu já estava ali fazendo teologia, né? Pequenininho, então refletindo. Isso é uma coisa legal a gente pontuar, que todo mundo que lê a Bíblia e compartilha da sua fé tá fazendo teologia. Tá fazendo teologia. Ali eu compartilhei a Bíblia com a minha mãe, no culto, fazendo teologia. Bom, eu li um texto, cheguei num conceito e contei para alguém esse conceito, isso é teologia. E o que falta muito hoje é isso, talvez crianças, pré-adolescentes, adolescentes, ler a Bíblia talvez com os pais. Né? Conversar. Agora eu conversei ali com a minha mãe. Isso aí é um discipulado, uma espiritualidade teológica. Mas eu acho que essa parada é uma parada que eu vejo que ela é um câncer que ela não é... eu tô com um pouquinho de assim, pesado, assim, com a galera que aponta pra nova geração, como se a nova geração fosse um erro dentro dela. Saca? Tipo, essa geração é muito diferente da minha geração. É a minha geração isso, é a minha geração aquilo. É um papo de senhor da guerra, tá ligado? O cara foi pra guerra, voltou barrigudo e acha que todo mundo tem que ir pra guerra, senão não vira gente, esse tipo de coisa. Sim. E eu vejo às vezes a galera falando da nova geração como se a nova geração não fosse consequência da geração anterior. Exatamente. Aí a gente fala assim, os adolescentes bebem, fumam, beijam e estão aí na sexualidade toda acerbada. E o destoque? Anos 60, anos 70, mas também tinha... Mas mesmo sem querer defender, jogando na cara outras coisas, eu falo assim, cara, mas quem formou essa geração foram vocês, os mais velhos. Tipo assim, às vezes chegam uns meninos, uns jovens, você é um herói por lidar com adolescente. Eu falo, não, velho. Eu só olho pra eles como gente, falo assim, poxa, e tô tentando o máximo ensinar pra eles que na próxima geração é consequência do trampo deles, como crentes. Sim, e quando eu digo que falta um pouco, talvez, crianças, pré-adolescentes e adolescentes ler com os pais, né? Eu tô colocando aqui uma responsabilidade logo em quem é mais maduro.
na pai, relação. Né? E quem é mais maduro na relação não deveria ser o filho, né? Sim, não deveria. Deveria ser o pai. Então aqui eu tô defendendo... ênfase no deveria, porque, porque em alguns lugares... Exatamente, tem uma inversão, né? Eu lembro muitas vezes minha mãe colocando para dormir e lendo o versículo bíblico. Ela fazia isso, não era toda vez, lógico, mas muitas vezes. Então, de conversar, de ter, desenvolver um diálogo, de ouvir também, cara. Muitos pais não escutam, né? É engraçado que agora com a Maria, né? A Maria tem 7 meses, não fala. Mas tem hora que ela tá manhando, né? E aí a Natália fala assim, é isso, é aquilo. Às vezes eu falo assim, não, é sua mãe. Tipo assim, cara, aí depois que eu faço isso, eu fico sempre muito bravo comigo. Eu falo assim, caramba, eu não tô com paciência pra escutar uma nenê de 7 meses. E aí, quando a gente vai conversar sobre as coisas que a gente reclamava das gerações, a gente reclama das gerações mais velhas, é o quê? Os caras não nos ouvem. E aí, cara, quando um moleque chora, quando chega a nossa vez, uma menina, né, conta pela 30ª vez que cometeu o mesmo erro, quando um rapaz erra nos negócios de novo, entra em dívida, quando acontece alguma coisa desse tipo, cara, como é que é a nossa reação? A gente deixa o cara terminar de falar ou a gente já chuta de uma vez e tal? Então, cara, é muita coisa legal. Mas, vamos lá. O que você acha que falta hoje para as novas gerações se despertarem para a teologia? O que hoje você fala pergunta assim, cara, do milhão, né? Para quem é da área de finanças, né? Isso. É a pergunta do milhão. Qual que é o melhor investimento? Criptomoeda? Renda fixa, renda variável, né? Mas para nova geração se interessar por teologia, por Bíblia de maneira séria, responsável, formadora de opinião das próximas gerações, né? Semeando também no evangelho, porque hoje a gente colhe muito fruto de gente de 70, 60, 50 anos, né? Que, cara, acreditou, teve experiência, continuou investindo na igreja e tal. E como é que a gente faz para essa chave virar para você, assim? É uma pergunta bem complexa, né? Não vou entrar aqui em questões mais filosóficas ou profundas, né? Senão a gente ia passar aqui horas conversando, né? De uma forma prática, né? Eu acredito que tem muitas coisas relacionadas, né? Tem a questão da cultura, né? Influencia em relação aos adolescentes, aos jovens, né? Tem uma questão também em relação dos pais, né? Mas vamos ser bem práticos aqui. Eu acredito que tem algumas coisas que podem ajudar, podem facilitar. Uma palavra assim que você gosta bastante, discipulado, né? Você é um discipulador, né? Eu acredito, assim, eu não sou pai, tá? Mas eu por muito tempo, eu fui... Eu não gosto de falar essa palavra pai espiritual, né? Os caras marmanjos, às vezes chamando o outro de líder de pai, mãe, né? É meio feio. Cara, não é... Eu não sei, cara. E eu vim de um meio que chamava, né? Assim, no meio mais neopentecostal, chamava de pai e mãe. Mas enfim, querendo ou não, eu acredito assim, eu tinha um carinho especial, então eu tive filhos, vamos assim dizer, quando eu exerci o pastoreio com adolescentes, com jovens, né? Então eu posso falar por aí. Eu acredito que é muito bom a gente ter o discurso é muito importante, só que o exemplo carrega a pessoa, pode carregar a pessoa junto, né? Então, eu acredito assim que as pessoas que estão em volta, ao entorno, né, dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, vão dizer muito a respeito do que eles vão, por onde eles vão caminhar, o que eles vão exercer, e principalmente nessa questão da teologia, né? Se eles têm ali, por exemplo, assim, pais que leem a Bíblia, E por que a galera ficou tão ácida com teologia, essa galera mais velha daí? Porque tem uma galera mais velha que ficou chata com teologia, assim, tipo, uma geração 50, 60 anos, que você fala assim, eu li um livro, não sei, os caras já... Fica mais às vezes até que os moleques. O que aconteceu nesse hiato aí? Porque... Eu acredito assim, tem gente que fala assim, que teologia faz a pessoa perder a fé. Da teologia, a gente já escutou isso. Então, assim, não, eu tenho que viver. Tem pessoas que têm um certo discurso, não, viver uma espiritualidade, né? A letra mata, o espírito vivifica. Jesus. Então, por conta dessas questões, a teologia foi demonizada. Né? É claro que tem muitas pessoas que... Tem algumas palavras que eu estou tomando cuidado para falar aqui, né?
Mas tem muitas pessoas que fazem talvez da teologia uma masturbação intelectual também. Tá. Né? Vivendo no seu hedonismo, vivendo no seu prazer próprio ali, isolado. Uma maneira de ser elogiado pela Desculpa falar assim. rasgada aqui, mas assim... Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Tem muitos que vão por esse lado. Quando eu passei pela faculdade de teologia, eu via pessoas assim, e eu cheguei até a flertar com isso. Né? De me colocar numa posição superior àquele que não estava lendo, às vezes, os autores que eu lia, né? Os livros que eu lia. Mas também, em contrapartida, tem aqueles que vão para um outro extremo. Né? Eu falei assim, não, cara, ser espiritual não é questionar. Ser espiritual é apenas viver, experimentar, experienciar, entendeu? Mas crer é pensar. Né? John Stott também disse isso. Então, eu acredito que tem um conjunto de fatores. Né? Tem uma certa responsabilidade, sim, de teólogos que se afundam na arrogância. Tem, sim, lógico. Né? No meio acadêmico, às vezes, numa arrogância, um ar de superioridade. Né? Falta amor, falta compaixão, né? Com aquele. Mas também tem uma questão de demonizar, né? Aquilo que eu não consigo explicar, compreender, ou às vezes aquilo que eu tenho preguiça. No seu caso, a teologia gerou piedade ou não? Se teologia gerou piedade? Isso. Porque a minha esposa fala muito de mim nesse ponto, que ela fala assim, é bonito ver você lendo, né? Porque é ali que eu vejo que Deus está falando com você. E eu tenho essa sensação mesmo, quando eu estudo, quando eu leio, releio, né? Sim. Alguma coisa, parece que Deus está falando comigo, Deus vai construindo coisas em mim, e isso eu tenho essa experiência, assim, de a teologia gera piedade em mim, entendeu? Eu acho que isso é algo muito pessoal. Tem pessoas, aí vai muito da motivação, é muito pessoal, muito íntimo. E eu acredito, sim. Então, eu acho que tem que ser avaliado de uma forma muito, muito íntima. Né? Por que eu estou fazendo teologia? No sentido de ler teologia, fazer teologia. Né? Apenas por um conhecimento, mas para viver o conhecimento, experienciar o Deus do conhecimento. Sim. Né? Eu acredito... Mas aí, no seu caso... No meu caso... Piedade ou não? Olha, piedade ou não? Teve momentos. Tá? Eu tive momentos de piedade e eu tive momentos assim, também de arrogância. De ter momentos de achar que eu estava descobrindo... E como é que assume isso? Porque tem uma galera que não assume que a teologia gera uma arrogância de achar eu sei mais, eu tô mais preparado, eu faço coisas melhor, tal. Porque essa é uma coisa difícil também, né? Porque quando você começa a estudar, tem umas coisas que a galera bota na conta, tipo, eu fiz, você sabe, você é de um livro. Isso aí. Deus falou comigo tal coisa. Você fala assim, Deus falou, mas eu conheço o livro que você está citando inteiro. Eu acredito que me ajudou a gerar piedade fazendo teologia, estudando teologia. Foi bem no período que eu já estava casado. Apesar, eu tô com a minha esposa, a gente tô casado há 11 anos e a gente está junto há 18. Ela é uma heroína. É uma heroína. Então, ela presenciou momentos da minha vida, né? Sim. Momentos, assim, de um flerte com arrogância, de falar, não, tá errado. Não, peraí, tudo bem, né? Tenha compaixão. Sim. Talvez... Ela me ajudou a compreender que existe o tempo também para cada um, para certas coisas. Entendeu? Aquela coisa, né? Você pode ver a escama no olho do outro, mas a escama precisa cair, não ser arrancada, né? Exatamente. Então, compreende o tempo do outro. Talvez a compreensão que você tem, Mateus, talvez o outro irmãozinho ali não tem. Você é superior por causa disso? Não, de forma alguma. A sua superioridade está em respeitar, em amar e ter compaixão, né? Como lidar com isso? Isso que é legal, né? Porque até mesmo nesse ponto, Jesus seria o cara que poderia se orgulhar das maiores revelações de todos. As parábolas de Jesus, a gente estuda, é um dos textos mais difíceis de encontrar comentários bons a respeito das parábolas de Jesus. E aí, cara, Jesus poderia se gloriar do discurso retórico dele, da fala, da lucubração mental, mas o texto de Paulo a respeito de Jesus é que, sendo Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus. Aí ele se humilhou, veio como um homem serviu e morreu a morte de cruz. Eu acho que... só que aí que tá, pra mim a teologia saudável gera isso que nós estamos fazendo aqui. Então, eu também flertei muito, teve uma fase que quando eu era mais novo, né? Então, quando eu era muito mais novo, eu achava que a galera era sem noção, sem intelecto,
né? Chegava a fazer piadas vexatórias. Cara, meu Facebook, se você vai lá nos anos de 2014, 15, cara, que às vezes eu releio as minhas postagens pra falar assim, Matheus, você era uma vergonha pro evangelho. Porque era um negócio muito bélico, velho. E aí hoje eu vejo e falo, poxa. E aí eu dou graças a Deus também pela minha comunidade local, porque eu sempre tive amigos aqui que me alertavam nessas coisas. Às vezes não representava a maneira como eu estava pensando na hora, mas me toleraram e às vezes enchiam um saco e me davam no meio mesmo, entendeu? Então, vamos lá, de novo. Vamos olhar para a igreja como uma grande orquestra, né? Sim. Cada um tem o seu instrumento, cada um tem o seu momento, a sua hora para entrar, o seu complemento. Cara, o ministério pastoral, de liderança, comunitário, é isso. E é muito importante a gente caminhar com pessoas que pensam diferente, uma espiritualidade de experiência diferente, até uma linha teológica um pouquinho diferente, né? Para a gente também levar a nossa mente que será que eu estou certo nisso? Será que eu não posso mudar em relação a tal coisa? Que é a doideira também que a gente às vezes confunde unidade com uniformidade. Exato. Né? Que a gente acha que todo mundo tem que ser uniforme, todo mundo tem que falar do mesmo jeito, tem que pensar do mesmo jeito, tem que bater palma no mesmo jeito, gritar do mesmo jeito, falar glória a Deus. Não, velho. São experiências e experiências. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito embaçado, porque assim. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Você não acha que os movimentos geracionais hoje estão uniformizando a galera? Por exemplo, não vou citar o nome de ninguém aqui, mas dependendo da conferência que você vai, a galera tá todo mundo vestido igual, velho. É a calça preta, o sneaker grande, uma camisa mais apertadinha e uma camisa xadrez largona por cima e uma toquinha. E o jeito de louvar é tudo igual. Isso, a galera fica todo balançando, mundo lá, balançando com a mão pro alto. Aí depois... Isso no nicho, você vai no nicho reformado, é quase a mesma coisa. Vai lá tocar um folk, o cara projeto solo. O cara toca um folk, camisa xadrez fechada, daí tá aqui em cima, todo mundo com golinha clerical, pagando de século... Uns mais barbudinhos, né? Mais barbudinho. Reformador. Fortinho. E aí, quando você vai, beleza, aí você vai pra umas realidades, sei lá, mais carentes. Aí você vê aquela galera, tipo, mais periférica, você vê aquela galera bem desconstruída, daí as meninas raspam o cabelo de um lado e pinta, e fala, e cita um monte de teólogo, parece que tem um prazer de, na hora que vai falar de Jesus, tem que citar 10, 15 pessoas, tá ligado? Tipo, você pra validar Jesus. Pra validar, como se Jesus precisasse... Jesus fica obrigado, eu não conheci esse cara, velho, obrigado por usar o fiel dele, né? Mas... E aí, às vezes eu penso, a gente fala de unidade. Aí quando a gente fala de unidade, cara, parece uma tentação, assim, não, eu vou ficar perto dos caras que eu me afino. O que você enxerga disso? Cara, eu enxergo também que faz parte do ser humano encontrar o seu gueto. Né? Se identificar, encontrar o seu gueto. E dentro desse gueto, ele se fortalece, né? O gueto reforçador ali dele, né? Mas o ser humano, ele quer ser pertencido. É um ser de pertencimento, né? Então, muitas vezes ele pode ser... Eu digo assim, eu já flutuei em vários movimentos. Eu já fui da galerinha... às vezes eu até passei no meio ali, né? Galerinha de preto. Já teve uma época aquela galera do reggae, né? Que eu participei. Galera mais reformada ali, né? Já tive a barba ali, tudo mais, né? E então, eu dei ali, foi um missionário nesse meio, vamos assim dizer, que eu pude perceber, né? O ser humano, ele precisa ser pertencido em um lugar, e quando ele é acolhido, muitas vezes ele faz por uma repetição e não sabe por quê. Muitas vezes nem questiona. Ele faz aquela parada da catequese que você falou. Da catequese, o eco da repetição, e não questiona, sabe por quê? Aí ele imita a vestimenta, ele imita... Imita, é algo que eu vi, percebi, muitas vezes eu fiz também. Mas é um negócio tão difícil que eu olho assim, que daí, tipo, poxa, a trindade é unidade, mas é diferença. Né? Até na forma de subsistir. O Pai em soberania, o Filho na humanidade perfeita e o Espírito na sua maneira de agir na história. Eu olho assim e falo, cara... Por que é tão difícil pra gente isso, né? Até como igreja, a igreja começa a se destacar, começa a crescer, daqui a pouco ela começa a pegar um perfil, parece que o público que vai estar com ela é de um perfil só. E aí fica a igreja dos
disso, igreja dos daquilo, igreja daquele outro, Os rótulos, né? Isso, e começa a rolar os rótulos e aí acaba minando mesmo até a possibilidade da pessoa chegar. Então, eu sou psicólogo, né? Às vezes alguns pacientes, você é pastor de qual igreja? Ah, sou lá da primeira IPI. Ah, igreja dos ricos, eu não vou lá não. Fazer, lá não tem só rico. Os caras, não, tem eu, velho. Tem eu também. Então, mas como é que faz? Eu acho que esse é o tema que os congressos de teologia desse ano, pelo menos, mais bateram em cima. Como que a gente faz para viver unidade, principalmente nesse sentido teológico, se a nossa tentação sempre é ou se destacar, e aí se destacar e tomar o próprio rumo, ou atacar, só pelo prazer de tirar o chapéu do outro, sabe? Certo. Eu acredito mesmo que se tiver amor e tolerância, já é meio caminho andado. Quando a gente fala em tolerância, tem um grupo aí que fica meio assim, não, tolerância, então eu tenho que abrir mão dos meus valores para tolerar o outro, abrir mão das minhas crenças para tolerar o outro. Não, não é isso que eu estou falando, né? Mas quando eu tenho amor e tolerância, a minha forma que eu vou tratar o próximo vai dizer muito a respeito sobre as minhas crenças. Sim. Entendeu? Então, cara, amor e tolerância, entendeu? Sem ferir as minhas crenças, lógico, sem deixar de lado as minhas crenças. Mas o jeito que eu vou tratar o próximo vai dizer muito sobre as minhas crenças, né? Se a minha crença mesmo é no Evangelho, se a minha espiritualidade está em Cristo, a forma que eu vou tratar o próximo vai dizer Agostinho muito. falava, né, naquilo que puder tolerância, aquilo que não puder unidade e, acima de tudo, amor. Amor, né? Aquilo que a gente concorda, unidade, aquilo que a gente não concorda, tolerância, mas acima de tudo, amor. Cara, que legal. Legal. Mas aí, fala pra mim, do ponto de vista teológico, qual que você acha que é o dilema que a nossa geração vive? Do ponto de vista teológico, qual é o dilema que a nossa geração vive? Isso. Cara, tô falando de alguém que não tá na Torre de Marfim estudando água. Tô falando de alguém que tá no dia a dia como corretor de seguros, atende pessoas de todos os tipos, ao mesmo tempo serve numa igreja local, toca no louvor, ministra célula, tá em célula. Qual que é o dilema teológico para essa geração, você acha? Cara, eu vou falar por mim que estou inserido nisso, né? Eu acredito que fazer tudo para a glória de Deus. Parece clichê, né? Mas não, cara. Fazer tudo para a glória de Deus, né? Isso é um grande desafio. Você acha que ainda a nossa geração, essa geração ainda é uma geração muito soberba, assim, cheia de si? O Calvino, né, ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? E a gente cria ídolos, né? Ídolos da soberba, do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, da independência. Então, no meu dia a dia, eu não estou, assim como você também é psicólogo, tá? Então, você não está fechado dentro, vivendo só igreja no sentido instituição, você está vendo o mundo lá fora, né? E quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente lida com injustiça, a gente lida com mentira, e muitas vezes a gente está no meio ali, qual que vai ser a minha ação, qual que vai ser a minha atitude, né? Então eu acredito assim que o desafio é, além de eu ter a minha conversão, ter o meu espírito convertido a Cristo, eu como empresário tenho minha empresa também convertida a Cristo, né? Então, na escola, se eu sou um estudante, eu ser a minha escola, eu fazer da minha aula também algo convertido. Então, se ia falar, né, de Jesus, não é necessariamente ficar falando de Jesus, mas como me comporto, com as minhas ações. Mas até no ponto inicial da coisa, por que você estuda tanto? Por que você capricha tanto? Porque não é pra mim. Sim. Eu acho que falta mesmo esse testemunho. Legal. Mas há muito tempo que eu não escutava algo tão simples e tão verdadeiro foi uma coisa prática minha, que em muitas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia no meu trabalho, que eu entro em conflito. Por muito tempo, a minha biblioteca ficava no meu escritório. Então, muitas atitudes minhas, quando eu ia tomar, assim, eu olhava para meus livros, eu via algumas capas lá, falei, cara, eu vou falar isso pro cliente, eu vou fazer isso. Ou vou fazer isso para beneficiar meu cliente, né? Não que eu preciso estar com a Bíblia aberta ali, que eu vou... Não, cara, não é isso, né? Mas não é o tanto também do que eu leio a Bíblia, mas quanto da Bíblia me lê, né, também. Sim. Mas aquilo me levava a refletir ali no dia a dia, como agir, me portar, como tratar ali o meu funcionário, cara.
Eu trabalhei muito tempo com meu avô. Eu sou um sucessor da empresa do meu avô. Faz 10 anos que eu fiz a sucessão. E o meu avô era uma pessoa muito difícil para trabalhar. Então, muitas vezes eu queria xingar, eu queria brigar, eu não queria perdoar, eu não queria dar alta face, né? E eu tinha que exercer aquilo que eu tanto lia da teologia, cara, que era muito bonito, muito belo, cara. Entendeu? É poético, né? É poético. Nossa, é tão bonito falar. Eu poderia falar aqui igual você, mais do que eu ainda. Tanta coisa linda de livro, cara. Mas é aí no dia a dia, né? E no chão. E quando a gente suja o nosso pé de barro, entendeu? Que a gente sai da academia e suja o pé de barro. Ou não da academia, ou a pessoa que está lá no quarto estudando, está no lugar confortável, está mesmo aqui, né? No dia a dia. Quando ele sai do quentinho do lar, né? Exatamente. O dilema real eu brinco com todo mundo pergunta assim, qual que é a teologia que você acredita? Eu falo, é a teologia discipuladora. Aí, mas por quê? Eu falei, cara, todo mundo acha que eu estudei porque, masturbação mental. Não, cara. Eu estudei porque de vez em quando tinha algumas perguntas pros meninos que eu tava dando discipulado que eu não sabia. E lógico, teve uma época que eu comecei a gostar e isso se desenvolveu mais. Mas, cara, foi por causa do discipulado. Então, e aí é o que eu falo também. A teologia, na minha cabeça, ela tem um risco sim da academia, mas ela é redimida quando a gente ensina alguém. A teologia, ela sofre processo de redenção quando a gente forma outra pessoa. Então, eu acho que nós temos que estudar sim. E proporcional ao nosso tamanho de estudo, né? O tamanho da nossa biblioteca tem que ser o tamanho do nosso discipulado. Exatamente, entendeu? exatamente. Então, assim, cada livro que eu tenho, eu quero estudar com uma pessoa. Acho que o meu desafio pessoal é esse. Esse livro aqui eu vou estudar com tal pessoa, esse aqui eu vou estudar com tal pessoa, esse aqui eu vou estudar com tal pessoa. Para quê? Para a gente entender não a teologia ou o conhecimento de Deus não como uma ferramenta para ser abençoado, mas uma maneira de partilhar aquilo que Deus nos deu. E aí Deus se revela. Eu aprendi com o tempo e estou aprendendo que a teologia não é uma ferramenta nem de defesa nem de ataque. Mas de serviço. Mas de serviço. Você ia falar que foi exatamente. Você leu meu pensamento. Sim. Não mas eu acho serviço. que eu iria um pouquinho mais longe. Ela não é uma ferramenta ela não é uma ferramenta mental. Ela é uma ferramenta prática, de comunhão. Comunhão. Entendeu? Comunhão. A teologia tem que gerar comunhão. Sim. E eu acho que a gente perde... A igreja está perdendo muita força quando a gente deixa de discutir revelações que Deus nos dá na mesa. Então, eu me lembro quando minha avó me ensinava sobre Deus no almoço. Deus plantou a batata, Deus plantou mandioca, Deus... E o jeito simples dela, mas Deus muito presente. E aí a gente pensava coisas sobre Deus, isso era muito emblemático. Sim. Mas legal. Cara... Teologia é encontro. Né? Teologia encontra. E só para reforçar... Isso que é o problema, né? Teologia é encontro de duas pessoas que pensam sobre Deus. A gente perdeu tanto o caminho que a gente chama encontro de teologia. Não. Teologia é o encontro. Teologia é o encontro. É isso que eu entendi com o passar dos... E eu sou super a favor. Eu entendo que o estudo, quanto mais a gente estuda sobre Deus, o ser que nos criou, o nosso Pai, esse ser, né? Não é aquele que né? Deus ele não existe. Deus ele é. Né? Então não tem como matar Deus. Deus não está morto. Deus não está morto porque ele é. Né? Porque você só mata aquilo que existe. Né? Deus ele não existe, ele é. Né? Então, quanto mais a gente estuda sobre esse Deus, eu falo por mim, mas eu vejo que eu conheço menos sobre ele, mas mais perto eu estou dele. É muito louco, né? Já pensou? Parece que eu conheço menos no sentido de não só de dúvidas, mas de questionamentos sobre tantas coisas. E é legal que quanto mais a gente estuda, menos categórico a gente fica. Exatamente. A gente tem mais... pensa muito antes de falar muitas questões, né, afirmações, só que mais perto eu tô dele, mesmo gerando algumas dúvidas. São dúvidas saudáveis, são dúvidas que aproximam. As crises teológicas, eu acho que elas fazem a gente voltar para as coisas simples. Exato. Quando a gente chega num pensamento muito elucubrado, que desconstruiu muita coisa dentro da gente, a gente volta a orar, fala, Deus, eu não sei quem eu sou, meu coração tá aqui, ó,
toma, eu não sei se eu vou falar, deu decreto, não sei se eu vou falar, usa da tua misericórdia, faz tua vontade, sinaliza teu reino agora, eu não sei o que eu vou orar, mas eu tô aqui, Sim, então vem, eu acho que isso é as legal. crises teológicas nos aproximam e nos faz a gente se jogar aos pés do Senhor, mostrando assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não conheço nada. É a crise do pai do menino endemoniado, né? Eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. E algo interessante que eu até falar com você, né? Você que lê bastante tudo, existe também assim, quando tem muitas pessoas que se fecham num rótulo, leem só um tipo de livro de um autor e acredita que só existe aquele autor na face da Terra e que aquele autor até muitas vezes é maior do que o próprio Cristo. Exatamente. Se você ver lá na minha biblioteca, vai ter autores de N correntes teológicas, autores cristãos protestantes, cristãos católicos, né? Então, assim, eu acredito que a teologia mesmo verdadeira nos faz ter um coração mais humilde, né? Mais umedecido pela humildade, esse humus, ao ponto de a gente ler alguém que às vezes pode falar até algo que seja absurdo ou algo que seja de uma corrente também diferente, mas a gente consegue falar assim, não, eu vou fazer teologia com esse cara. No fim das contas, o que eu vejo, né, do que a gente está falando, até pra gente encerrar, senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Quem quiser conversar mais de teologia com a gente, que marque um café, né? Exatamente. Nos convide e a gente vai bater papo sobre teologia com ele. Mas a gente precisa entender aquilo que Salomão escreve, né? Salomão fala assim, no final de tudo, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Né? Amém. Porque às vezes a gente quer unidade em coisas necessárias. E aí a gente volta para Agostinho, que é tão antigo, mas tão confessional, tão coração aberto, né, cara? Unidade no que for primordial, velho. O que não for primordial é tolerância e, acima de tudo, amor. Tipo, por quê? Porque no que é primordial a gente vai ter que ter unidade, né? E aí, o que é primordial? Poxa, o credo dos apóstolos, Sim. a gente consegue abrir mão, né? As confissões de fé mais antigas, né? O concílio de Trento, da Trindade, mano, essas coisas a gente, da Calcedônia, tal, mano, ali, unidade, mano, estão agarrados nisso. Mas, velho, o que você acha da nova Mano, não sei, cara. Às vezes a galera acha que nós somos, sei lá, o chat GPT, né? Tipo, o que você acha disso? Mano, não sei. E eu acho que falta... Isso é uma coisa que a gente podia falar, né? Que é o que falta pro teólogo. A teologia é a ciência que permite a humildade de não saber. O teólogo é o cara que acha que tem que saber de tudo. Exatamente. Entendeu? E aí eu acho que Deus precisa entrar no nosso coração de novo, mexer com a gente pra gente ter essa liberdade de falar assim, cara, eu não sei. Eu tô em dúvida, mas eu tô andando com Jesus. Amém, o que cara, basta. Muito bom esse papo. Maravilhoso. Obrigado, viu? Sou seu fã de carteirinha. Você viu hoje um pouco disso, mas espero que você tenha gostado. Espero que você de casa tenha gostado também. Gente. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.